Você já ouviu falar sobre a zona 1, 2 e 3 do pulmão, ou zonas de West? E você, por acaso, já parou para pensar em como se comportam as pressões dentro do pulmão? Resistência vascular pulmonar. O que tem a ver com tudo isso? Pois bem, vem comigo que até o final dessa videoaula você vai entender. Meu nome é Carla Rodrigues e essa é uma videoaula intitulada Zonas de West, preparada para a disciplina Fisiologia Online do Programa de Pós-Graduação PIP-GCF. Vem comigo! Para entender as zonas de West, ou as zonas 1, 2 e 3 do pulmão, você precisa entender alguns tópicos. E para isso eu separei alguns conteúdos que são eles: o sistema respiratório, circulação sistêmica e pulmonar, ventilação e perfusão pulmonar, resistência vascular pulmonar, distribuição do fluxo sanguíneo e as zonas de West. E para dar início de forma resumida quanto ao sistema respiratório, vale lembrar que a sua principal função é realizar as trocas gasosas do meio interno e externo. Mais precisamente, a função principal do pulmão é permitir que o oxigênio se renove do ar atmosférico até o sangue venoso e que o dióxido de carbono faça um movimento contrário. Ele também realiza outras funções como metabolizar alguns compostos, filtrar materiais não desejados da circulação, como por exemplo, a vocalização, além de agir também como um reservatório para o sangue. Entretanto, a sua função primordial são as trocas gasosas. Pensando nesse sentido, resumidamente, o oxigênio inspirado ele entra pelas narinas, passando pela cavidade nasal, aí posteriormente ele vai atingir a faringe, a laringe, a traqueia, consequentemente aos brônquios e bronquíolos, até alavancar os alvéolos pulmonares. As trocas gasosas elas vão ocorrer a nível alveolar, por meio da membrana alvéolo-capilar. Essa membrana, como se pode ver nessa figura, ela é extremamente fina, porém ela possui uma área muito extensa, o que a torna ideal para a realização das trocas gasosas, a qual vai acontecer por meio da difusão passiva. Com isso, os gases eles vão atravessar essa membrana alvéolo-capilar e serão removidos ou devolvidos dos pulmões para a corrente sanguínea. Essas funções elas são efetuadas, respectivamente, pela ventilação, difusão e pelo fluxo sanguíneo. Enquanto a ventilação ela é considerada como um mecanismo responsável pela entrada de ar no pulmão, o que pode ser afetada por diversos fatores, a perfusão ela é um mecanismo que vai bombear o sangue nos pulmões. E o casamento da razão entre esses dois fenômenos é o que realmente vai manter as trocas gasosas em equilíbrio ou desequilíbrio. Se a gente observar nessa imagem ampliada do nosso alvéolo, esse é o nosso alvéolo e aqui é o vaso onde ocorrem as trocas gasosas. Então, todo o ar que eu inspiro, eu consigo aproveitar na troca gasosa? A resposta é não. Nem todo o ar que passa pela boca vai atingir o compartimento dos gases alveolares. Para se ter uma ideia, a cada cerca de 500 ml de ar inalado, 150 ml vai permanecer no espaço morto anatômico. Mas o que é esse espaço morto anatômico? Na verdade, ele é o volume das vias aéreas condutoras até a chegada dos alvéolos, representados por essa região aqui na figura. Então, o volume de ar fresco que entra na zona respiratória a cada minuto, ele vai ser reduzido. Curiosamente, o espaço morto, ele pode se diferenciar de indivíduo de acordo com o tamanho e a postura desse indivíduo, se ele vai estar em pé ou se ele vai estar deitado. É possível também que haja uma perda de eficiência na captação do oxigênio por meio do espaço morto fisiológico. Essa é uma medida funcional e ela é representada pelo volume pulmonar que não consegue realizar as trocas gasosas de forma efetiva. Existem alguns problemas patológicos que vão bloquear essas trocas gasosas, promovendo então um desequilíbrio na proporção entre o oxigênio e o CO2 no sistema respiratório. Representando nessa imagem ao lado, a imagem do meio também representa o nosso alvéolo pulmonar. Mostra uma perfeita relação nessa imagem entre a ventilação e a perfusão dos gases, entre o meio interno e o externo dos alvéolos.
Se observarmos a imagem da esquerda, esse bloqueio nos ductos alveolares, ele não permite a entrada ou a saída dos gases no alvéolo, o que vai acarretar em reduzir a relação entre a ventilação e a perfusão. Nesse caso, o oxigênio ele não vai conseguir entrar e nem ter a saída do CO2. Nessa imagem da ponta, o bloqueio está no vaso, e isso faz com que a relação ventilação-perfusão também fique desequilibrada. Entretanto, há um aumento nessa relação, pois há um aumento intra-alveolar de oxigênio, porém o CO2 ele não consegue sair do sistema. Em relação ao fluxo sanguíneo dos gases, vale ressaltar 3 itens importantes. O fluxo ele pode correr a partir da região de pressão mais alta para a região de pressões mais baixas. O segundo item é que uma bomba muscular ela cria um gradiente de pressão. E por fim, a resistência ao fluxo do ar ela é influenciada principalmente pelo tamanho e pelo diâmetro dos vasos pelos quais o ar está fluindo. Bom, então a gente já viu até agora que o sistema respiratório ele provê então a quantidade adequada de sangue oxigenado que entra e vai até os tecidos, mantendo o organismo vivo e em pleno funcionamento. Mas para que isso ocorra de forma integrada, é preciso que o sistema cardiovascular também realize suas funções na transporte desses gases. Pensando nesse sentido, eu vou falar um pouquinho a respeito, de forma resumida, o sistema circulatório e a circulação pulmonar. Olha, como a gente pode observar nessa figura da circulação sanguínea, ela é dividida em 2 partes, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Nessa primeira circulação, a pulmonar, parte do átrio direito, o sangue rico em dióxido de carbono é proveniente dos tecidos pela metabolização de nutrientes na geração de energia. E esse sangue flui para dentro do ventrículo direito, aonde ele vai ser bombeado pelas artérias pulmonares para o pulmão, onde será oxigenado e retornar para o coração, através das veias pulmonares. E com isso distribuído para todo o corpo, como podemos ver, promovendo então a respiração celular e a formação de energia. Sendo assim, a circulação sistêmica, o sangue proveniente dos pulmões vai entrar no coração pelo átrio esquerdo e passar para o ventrículo esquerdo. O sangue ele vai ser bombeado para fora do ventrículo esquerdo e entrar na aorta, como podemos ver. A aorta se ramifica em uma série de artérias menores, que por sua vez ramificam-se em artérias ainda menores, até chegar por fim em uma rede de capilares. Após deixar esses capilares, o sangue rico em dióxido de carbono flui para o lado venoso da circulação e ele move-se para as pequenas veias, para as veias cada vez maiores e por fim desembocando na veia cava inferior e novamente se ligando ao coração por meio do ventrículo direito. Focando agora aqui na circulação pulmonar, como eu falei a princípio, eu vou ampliar um pouquinho mais, iniciando na artéria pulmonar principal, a qual vai receber o sangue venoso, misto bombeado pelo ventrículo direito. Essa artéria, ela se ramifica sucessivamente, acompanhando de fato as vias aéreas até os brônquios terminais. Depois disso, ela se divide para suprir esse leito capilar, que vai residindo nas paredes dos alvéolos, como mostra na figura, uma disposição extrema e eficiente para que haja essa troca, como que haja troca gasosa, como mostra aqui nessa figura. Sendo assim, o sangue, que aqui vai ser oxigenado, ele é então coletado do leito capilar para as pequenas veias pulmonares e que vai passar entre os lóbulos do pulmão, as quais, por fim, vai se unir formando as 4 grandes veias pulmonares, que serão drenados para o átrio esquerdo e, consequentemente, de volta para o coração. Vale ressaltar que todo o sangue que passa pelo coração também passa pelo pulmão, ou seja, todo o débito cardíaco proveniente das câmaras direitas entra no pulmão, ou seja, o débito cardíaco ele vai ser sempre igual ao fluxo pulmonar.
Pressões dentro dos vasos sanguíneos e pulmonares. Como se comportam as pressões sistêmica e pulmonar? Elas são diferentes? A resposta é sim. A pressão média pulmonar ela é menor que a sistêmica. Ao observar a saída do ventrículo direito que leva o sangue para o pulmão, a pressão média é de 15 milímetros de mercúrio, com pressões sistólicas e diastólicas que correspondem a 25 por 8 milímetros de mercúrio. Agora, em contrapartida, na saída do ventrículo direito, no sentido da circulação sistêmica, essa pressão média ela é de 100 milímetros de mercúrio, com pressões sistólicas e diastólicas correspondentes a 120 por 80 milímetros de mercúrio. Isso representa quase 6 vezes maior que a artéria pulmonar. Sendo assim, as pressões na circulação pulmonar elas são extremamente baixas. Vale lembrar também que ela apresenta uma pressão mais baixa, mesmo possuindo o mesmo débito cardíaco, ou seja, todo o sangue que passa pelo coração também passa pelo pulmão, como já falei anteriormente. Nesse contexto, pode-se afirmar que a circulação pulmonar ela é uma circulação de baixa pressão e alto volume. As pressões no átrio esquerdo e direito não são muito diferentes. Na verdade, elas ficam em torno de 2 a 5 milímetros de mercúrio, respectivamente. Por conta dessas baixas pressões, as paredes das artérias pulmonares e seus ramos são muito finas e contêm relativamente pouco músculo liso. Com isso, elas são facilmente confundidas com veias. Diferentemente da circulação sistêmica, onde de modo geral as artérias exibem paredes espessas, essas arteríolas em particular elas vão apresentar uma musculatura lisa bem abundante. Vale ressaltar que a camada de células epiteliais ela vai dar suporte aos alvéolos, mas não aos capilares que ficam sujeitos ao colapso ou à distensão, dependendo das pressões que forem exercidas dentro ou fora desses capilares. Para exemplificar melhor isso, vale lembrar o seguinte: quando a gente está num ambiente extremamente vazio, a gente consegue andar tranquilamente, ou seja, não há pressão à nossa volta. Agora, entretanto, quando tem muitas pessoas à nossa volta, quando a gente tenta andar, a gente se sente como se estivéssemos espremidos, por haver muita pressão em volta. Isso ocorre com os capilares dentro do alvéolo. Quando o alvéolo ele está mais vazio, o capilar ele fica mais distendido. Por quê? Porque a pressão está menor e o sangue consegue fluir melhor. Porém, quando o alvéolo está cheio, isso aperta o capilar e deixa ele mais fino, dificultando ainda mais a passagem do ar. Aqui nessa figura está representado esse capilar e o alvéolo. Como podemos ver aqui, o capilar ele cruza o alvéolo, ou seja, parte do capilar passa pelo alvéolo. Sendo assim, parte do capilar é chamado de vaso alveolar e parte do vaso intra-alveolar, como a gente consegue observar na figura. O vaso extra-alveolar não vai sofrer interferência do alvéolo, mas o que está passando dentro pode ser comprimido se uma quantidade de ar estiver alta ocupando o espaço alveolar, ou seja, a passagem do sangue dentro do capilar ele vai estar mais estreita, o que torna mais difícil. Caso o alvéolo esteja vazio, o sangue ele consegue passar com mais facilidade e esse vaso ele pode se encontrar mais distendido. Então, sabemos que a pressão dentro do pulmão ela é mais baixa do que na circulação sistêmica, mas se a gente parar para pensar, como que é a resistência vascular no pulmão? Ela também é baixa ou ela é alta? A resposta é sim, assim como a pressão no pulmão. E isso vai ocorrer devido a 2 mecanismos principais, que é o recrutamento e a distensão. Se eu tenho um aumento do débito cardíaco ou um aumento do fluxo sanguíneo, como por exemplo, durante a prática de exercícios físicos, esses mecanismos eles vão entrar em ação para evitar o aumento da pressão vascular pulmonar. E o que isso significa? Significa que mais capilares entrarão na ação para que mais sangue possa passar e com isso ocorrer as trocas gasosas mediante a solicitação da musculatura. Lembrando que esses capilares eles estavam apenas colabados por conta do baixo fluxo sanguíneo. Já na distensão, os próprios vasos que já estavam atuando no fluxo sanguíneo, eles vão se distender, suprindo essa nova demanda.
No caso do recrutamento, eu tenho uma solicitação de vasos que estavam anteriormente colabados e passando a atuar no fluxo e, consequentemente, suportando essa nova demanda pelo aumento do débito cardíaco. Distribuição do fluxo sanguíneo. Bom, pensando em tudo que já foi falado até o momento, agora você vai conferir que nem todas as regiões pulmonares possuem a mesma ventilação. Quando estamos em posição em pé, ou seja, em ortostatismo, as regiões mais inferiores do pulmão possuem um maior fluxo, como pode ser avaliado nessa figura através desse gráfico que mostra exatamente isso. Aqui, como podemos ver no eixo Y, ela mostra o fluxo sanguíneo por unidade de volume. Já o eixo X mostra as distâncias entre as regiões superior e inferior, ou seja, a ventilação por unidade de volume ela vai ser maior próximo à base pulmonar e reduzindo assim de forma progressivamente em direção ao seu ápice. E essa diferença ela pode ser avaliada pela distribuição hidrostática dentro dos vasos sanguíneos. Levando em consideração que o fluxo sanguíneo ele é maior na parte de baixo quando comparado ao seu ápice, associando que os alvéolos da parte de cima são mais expandidos e mais ventilados do que os da parte de baixo, já que os alvéolos da parte de baixo já estão mais comprimidos pelo peso do pulmão e possuem um maior fluxo sanguíneo, neste contexto possuímos já informação suficiente para entender o que são as zonas 1, 2 e 3, ou seja, as zonas de West, como veremos a seguir. Zonas de West. West é esse simpático senhor, ele foi um respeitado fisiologista na área da fisiologia respiratória, com grandes descobertas na área da ventilação e da perfusão. West e colaboradores, eles foram os primeiros a demonstrar as especificidades das zonas pulmonares de forma experimental. Através do seu experimento em um pulmão perfundido, eles provaram que havia um gradiente vertical de perfusão e que, com base na sua perfusão, o pulmão ele poderia ser dividido em 3 áreas distintas, que são as zonas 1, 2 e 3. Esses conceitos eles foram, então, unidos a um diagrama que se tornou extremamente famoso e muito reproduzido por praticamente todos os livros de fisiologia que vemos. E como também não poderia faltar, vamos à figura. Olha, como podemos observar na figura, a zona 1 é a que está no ápice do pulmão, a zona 2 é a intermediária e a zona 3 a zona da base. Na zona 1, a pressão alveolar ela é maior do que a pressão arterial e que é maior que a pressão venosa. Na zona 2, a pressão arterial ela acaba se sobrepondo à pressão alveolar, mas que ainda está sobreposta à pressão venosa. Já na zona 3, a pressão arterial se mantém mais alta que a pressão venosa e que também se encontra maior do que a pressão arterial. Em resumo, as condições na zona 1, a pressão alveolar ela vai exceder a pressão arterial pulmonar e a pressão capilar venosa, havendo um colabamento do vaso que está no alvéolo, como podemos observar na figura. Aqui, a relação da ventilação-perfusão vai se encontrar maior do que 1, e isso quer dizer que nessa região ocorre uma pouca troca gasosa. O fluxo sanguíneo aqui ele é limitado e provavelmente cíclico. Essa condição da zona 1, ela não ocorre no pulmão em uma condição fisiológica normal. Essa situação ela pode ocorrer como, por exemplo, em casos de choque hemorrágico e hipovolemia geral, ou seja, o espaço morto ele é substancialmente aumentado pela perda de volume circulante. Pensando na condição da zona 2, a pressão arterial pulmonar ela vai exceder a pressão alveolar. A pressão alveolar ela excede a pressão venosa pulmonar. O fluxo sanguíneo aqui, ele é, portanto, dependente do gradiente entre a pressão arterial alveolar e pulmonar. Aqui, nessa zona, é onde vai ocorrer a melhor relação entre a ventilação e a perfusão,
Sendo assim, o fluxo sanguíneo ele acaba sendo constante, né? Que é onde vai ocorrer normalmente a troca gasosa, porque a gente tem uma ventilação e um fluxo sanguíneo adequado. Essa zona é a zona que representa a maior parte do pulmão na maioria das pessoas normais e saudáveis, e na maioria das posturas também. Por fim, na zona 3, tanto a pressão arterial quanto a pressão venosa, elas vão ser maiores que a pressão alveolar, o que significa que há uma coluna de sangue ininterrupta nos vasos entre o ventrículo direito e o átrio esquerdo. Nessa zona, a relação de perfusão supera a ventilação. Então, portanto, há uma distensão dos capilares. O fluxo sanguíneo ele vai tornar-se maior e os alvéolos estarão pouco expandidos. O fluxo ele é proporcional ao gradiente entre a pressão arterial pulmonar e a pressão venosa pulmonar. Sendo assim, o fluxo sanguíneo para essa zona excede o fluxo sanguíneo para todas as outras zonas. Então, como avaliado, a parte do pulmão que realiza as melhores trocas gasosas é a no meio termo, a zona 2. Nas extremidades, as trocas gasosas elas são prejudicadas. Na zona 1, por exemplo, eu tenho muito oxigênio, ou seja, eu tenho muita ventilação. Porém, a minha perfusão ela é baixa para que seja realizada as trocas gasosas. Já na parte de baixo, o meu fluxo sanguíneo ele supera muito a ventilação, mas a minha oxigenação é inferior. Portanto, a minha melhor oxigenação é na intermediária. Resumo. Em resumo, na videoaula de hoje nós fizemos um breve resumo sobre o sistema circulatório e respiratório. Falamos a respeito da relação da perfusão e da ventilação pulmonar. Avaliamos também o comportamento da pressão na circulação pulmonar e o qual se mantém mais baixa que a circulação sistêmica e que os capilares pulmonares estão sujeitos ao colapso ou à distensão dependente da pressão interna e externa. Podemos avaliar também que a pressão pulmonar ela é baixa, dependendo de mecanismos como recrutamento e distensão para evitar o aumento da pressão pulmonar. Observamos também que o fluxo sanguíneo ele se dispõe de maneira desigual, com maior fluxo na base em posição ereta. Por fim, conhecemos um pouco sobre as zonas de West e como elas se dispõem de acordo com as pressões alveolares, arterial e venosa. E essas foram as minhas referências utilizadas. E assim terminamos essa videoaula. Espero que tenha ficado mais claro e qualquer dúvida deixe o seu recado ou mande um e-mail para o crodrigues@estudante.fiscar.br. Obrigada e até a próxima!